E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica. Semana boa aí pra gente estudar. Hoje é segunda-feira, é História Geral, mas eu já avisei nas minhas redes sociais que a gente vai ter uma semana mais de exercícios, de questões para resolver aqui, que eu acho que é fundamental. Acho que a gente vai ter que fazer isso de vez em quando até chegar aí às nossas provas. Não só fazer Enem, mas como outros vestibulares também que vocês me pedem muito. É uma demanda aqui no canal, certo? Hoje, como é História Geral, a gente vai fazer questões, hoje é mais específico do Enem, questões cobradas no último Enem sobre História Geral, mas a gente vai dar uma funilada maior aí, um corte. A gente vai falar sobre século XX. Então eu selecionei as questões, vocês verem que cai muito. O que mais é cobrado no Enem até então de História Geral, é século XX, tá? Então a gente vai fazer essas questões e eu espero que vocês acertem. Eu tenho certeza que vocês vão acertar. Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo, me siga nas redes sociais, que é por lá que às vezes eu aviso essas coisas aqui pra vocês. Certo? Tem vídeo de História Geral, História do Brasil, Filosofia, Sociologia, tem um monte de coisa. Vamos abrir então a primeira questão aqui que vocês já estão vendo, tema que a gente já tratou, inclusive século XX aqui no canal. Nós temos a figura 1, nós temos um ônibus aí, certo? Então nós temos um ônibus aí de Cleveland. Ok. Então, aí você tem da onde foi retirada a fonte. E na figura 2, nós temos uma moça, né? Uma mulher, que acho que quem está ligado aí, inclusive nas nossas aulas, já sabe do que se trata ou de quem que se trata. Então vamos ler aqui o enunciado. Esse ônibus relaciona-se ao ato praticado em 1955 por Rosa Parks, certo? Apresentada em fotografia ao lado de Martin Luther King. Então nós temos a Rosa Parks aí em primeiro plano, lá no fundo já desfocado, o Martin Luther King, que a gente teve uma aula aqui sobre o movimento negro nos Estados Unidos, recente. Tudo que eu puder deixar no card eu deixo para vocês. O veículo alcançou o estatuto de obra museológica por simbolizar o ou a. Por que esse veículo foi importante? Relacionado aí, que a gente tem que relacionar um ônibus aí de Cleveland a Rosa Parks e ao Martin Luther King. Ele virou obra museológica por simbolizar o quê? A. O impacto do medo da corrida armamentista. B. A democratização do acesso à escola pública. C. Preconceito de gênero no transporte coletivo. D. Deflagração do movimento por igualdade civil. E E. Eclosão da rebeldia do comportamento juvenil. Tomar uma água aqui. E aí, para pensar. Tem uma certa pegadinha nessa questão. A resposta certa, eu vou explicar para vocês, a resposta certa é a resposta D de dado. Deflagração do movimento por igualdade civil. Para quem não sabe, é o ônibus, esse ônibus é importante porque foi a Rosa Parks, essa senhora, essa mulher que está aqui, que ela esteve no ônibus, ela estava no ônibus num período onde nos Estados Unidos os assentos dos brancos eram diferentes dos assentos dos negros, e chegou um momento que não tinha mais assento para branco no ônibus, e entrou um homem branco no ônibus e o motorista pediu para os negros irem lá para o fundo para os brancos sentarem. E ela se negou. E a partir daí a gente tem a deflagração dos movimentos por igualdade civil. Por isso que o Martin Luther King está ali atrás. No nossa videoaula sobre esse tema, a gente falou inclusive da diferença do que o Martin Luther King pregava e do que o Malcolm X pregava também, porque você tinha diferenças na questão do pensamento, nos rumos que esse movimento poderia tomar. Então é interessante, porque a Rosa Parks ela é simbólica, e nesse ônibus que aconteceu possivelmente esse evento, né, então deflagrou aqui o movimento por igualdade civil entre negros e brancos. Aí, não sei se vocês podem pensar que a C poderia falar, a C fala assim, preconceito de gênero no transporte coletivo. Cuidado com isso, gente, porque eu já vi gente pegando nesse ponto, porque a Rosa Parks é uma mulher, e preconceito de gênero, não era de gênero, era racial, tá? Então, assim, o Enem ele coloca alguns termos pra gente ficar desavisado. Parece bobeira, pra você que tá muito atento, parece que isso aí pra mim é tranquilo. Mas tem gente que pega, que fala assim, poxa, preconceito
Aí vai de gênero por igualdade no transporte coletivo, por se tratar de uma mulher. Não, aqui era uma questão racial, certo? Vamos partir para a próxima, então. Esse Enem que a gente está respondendo, deixa eu tomar uma água aqui, é o Enem do ano passado, 2018, para mostrar para vocês o quanto que século XX em história geral já foi bastante cobrado, é cobrado, certo? Agora uma questão aqui que se relaciona inclusive à Guerra Fria, que é século XX, a gente tem abordado temas de Guerra Fria no nosso canal. Os soviéticos tinham chegado a Cuba muito cedo na década de 1960, esgueirando-se pela fresta aberta pela imediata hostilidade norte-americana em relação ao processo social revolucionário. Tá pequena aqui a minha letrinha, eu enxergo muito pouco, vocês sabem disso. Durante 3 décadas, os soviéticos mantiveram sua presença em Cuba com bases e ajuda militar, mas sobretudo com todo o apoio econômico que, como saberíamos anos mais tarde, mantinha o país à tona, embora nos deixasse em dívida com os irmãos soviéticos, e depois com seus herdeiros russos, por cifras que chegavam a 32 bilhões. Ou seja, o que era oferecido em nome da solidariedade socialista tinha um preço definido. Quer dizer, então, que é um texto, vamos ver quem faz esse texto aqui, Padura, Cuba e os russos, tá? Saiu na Folha de São Paulo, 2014, falando que os soviéticos ajudaram Cuba, apoiaram a Revolução Cubana que aconteceu em 1959, logo nos primeiros anos de 1960, nos primeiros anos da Revolução Cubana, os soviéticos já apoiavam, mas fizeram com que Cuba se endividasse, aí o valor é a quantia de 32 bilhões, certo? Que essa solidariedade teve um preço. Vamos para a questão então. O texto indica que durante a Guerra Fria, as relações internas em um mesmo bloco foram marcadas pelo... Quer dizer que essa solidariedade ela foi marcada por quê? Isso vale tanto do lado capitalista quanto do socialista, que se está usando o exemplo do socialismo. Mas a questão quer saber no contexto geral da Guerra Fria. Né? As relações internas do mesmo bloco foram marcadas por quê? A busca da neutralidade política, quer dizer que a União Soviética, nesse caso, queria a neutralidade política de Cuba. B, estímulo à competição comercial. Quer dizer que a União Soviética queria estimular uma competição comercial de Cuba. C, subordinação à potência hegemônica. D, elasticidade das fronteiras geográficas. Quer dizer, Cuba, você tem uma abrangência maior de fronteira, tá passando carro aqui, vocês sabem disso, aqui é a rua que é bem movimentada. E compartilhamento de pesquisas científicas. Essa aqui acho que não está muito complicado não, está bem fácil. A outra também foi fácil, na minha opinião. Alternativa correta, para que vale essa solidariedade, essa relação interna, é marcado por C, subordinação à potência hegemônica. A União Soviética não queria que Cuba tivesse uma abertura comercial, não queria que tivesse uma elasticidade de sua fronteira, isso aí poderia até ser um ganho mais para frente, mas inicialmente queria que Cuba se subordinasse à grande potência hegemônica desse mundo bipolar, que era a União Soviética. O mesmo vale para o outro lado se a gente pensar. Por exemplo, por que o Brasil teve apoio dos Estados Unidos? O Brasil endividou com os Estados Unidos dentro do contexto da Guerra Fria. Se você parar para pensar, os Estados Unidos queria que o Brasil tomasse uma postura do lado dos Estados Unidos, assim como outros países da América. Os financiamentos que os Estados Unidos deu para as ditaduras latino-americanas, olha eu perdendo a voz, isso cabe tanto para o lado, no mundo bipolar da Guerra Fria, do lado da direita quanto da esquerda, melhor dizendo, do lado capitalista quanto do lado socialista, certo? Então, é uma questão interessante para a gente pensar. Deixa eu tomar água aqui. Deixa eu ver o meu tempo. Vamos partir para a terceira questão de hoje aqui. Espero que vocês tenham acertado essas. É uma questão atual, que eu coloquei inclusive porque antigamente eu fazia bastante vídeo sobre atualidade no canal, mas não era focado em videoaula. E acho que até o Enem, assim que a gente terminar essas séries que a gente está fazendo mais século XX, a gente tem que falar mais de atualidades. A gente já falou inclusive de Primavera Árabe aqui, eu estou preparando um material para vocês aqui, tá? Mas é uma questão que dá para a gente fazer que é bem interessante. Em Beirute, no Líbano, se eu não me engano, Beirute é a capital do Líbano, vocês me corrigem se eu estiver errado, tá? Porque pode ser uma outra, às vezes a gente confunde. Quando perguntados sobre onde se encontram os refugiados sírios, a resposta do homem é imediata. Em todos os lugares, em lugar nenhum. Ó.
mistérios, né? Andando ao acaso, não é raro ver sob um prédio ou num canto de calçada, ao abrigo do vento, uma família refugiada em volta de uma refeição frugal posta sobre jornais como se fossem guardanapos. Também se vê de vez em quando uma tenda com a sigla Acnur, que significa Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, então há um suporte aí, né? Erguida em um dos raros terrenos vagos na capital. Ok, nós temos um texto. Estou tentando fazer esse vídeo com o menor número de cortes possível, por isso que vocês me veem tomando água. Coisa que eu não precisava explicar aqui, né? O cenário descrito aponta para uma crise humanitária que é explicada pelo processo isso atual. O que a gente está vendo desses refugiados no Líbano, né? Esses refugiados sírios em Beirute, no Líbano, debaixo de pontes, de abrigos, né? Então é explicado pelo processo de quê? A migração massiva de pessoas atingidas por catástrofe natural. B. Hibridização cultural de grupos caracterizados por homogeneidade social. C. Desmobilização voluntária de militantes cooptados por seitas extremistas. D. Peregrinação religiosa de fiéis orientados por lideranças fundamentalistas. E E. Desterritorialização forçada de populações afetadas por conflitos armados. Então tá. Para pensar. Acho que essa ficou bem claro para vocês que a alternativa correta é a alternativa E, ou E, dependendo da região que você mora aí no Brasil. Desterritorialização forçada de populações afetadas por conflitos armados. Basta a gente lembrar que a gente está falando aqui contra os refugiados sírios. Na Síria é onde ocorre atualmente grande parte dos conflitos armados, que a gente já falou aqui. Tem vídeos antigos aqui que a gente já falou sobre isso. Que tem questão ali que você tem grande presença do Estado Islâmico na Síria e no Iraque. Ali você tem os curdos, que é uma nação sem pátria, que está lutando para sobreviver ali, então eles pegam em armas, inclusive, para lutar contra o Estado Islâmico. Você tem um governo sírio, que é apoiado pela Rússia, e do outro lado, apoiando os rebeldes, você tem os Estados Unidos. Então tem algumas pessoas que vão falar que na Síria se vive hoje, ainda assim, uma mini guerra mundial, porque você tem potências externas envolvidas, Estados Unidos, Rússia, às vezes a Rússia joga bomba lá em bases americanas e alega que queria atingir o Estado Islâmico, mas na verdade atingiu os Estados Unidos faz a mesma coisa. E sobra para quem? Para quem que sofre mais? Os refugiados. Então, não é por catástrofe natural, não é por nada disso, por questão de fundamentalismo religioso que as pessoas estão saindo de lá e indo para o Líbano, por exemplo, nessa onda migratória que já passa de milhões de pessoas no mundo inteiro, é pela desterritorialização forçada de populações afetadas por conflitos armados, não tem outra. Pessoas que são forçadas a sair para não morrerem, certo? Saem da Síria e vão para outras regiões. Tá? É uma discussão, inclusive, muito atual para se pensar na Europa também, quando você teve a questão do Brexit, que a Inglaterra queria sair do Brexit, não queria sair da União Europeia, porque um dos motivos é porque eles têm uma política para refugiados, que, segundo o conservadorismo inglês, eles gastavam muito com refugiados e tal, né, com uma política de imigrantes, eles não queriam, os conservadores não queriam. Enfim, são questões bem complexas que acho que a gente deve trazer mais aqui para o canal, inclusive. Agora focando, não só explicando fatos como eu fazia antigamente, antes de fazer vídeo aula no canal, mas trazendo para vestibulares também, né? Eu quero que vocês deixem nos comentários se vocês apoiam essa iniciativa aí, que eu acho que até o Enem a gente tem que fazer bastante disso. Vamos lá, agora é uma questão de Oriente Médio também. É uma questão voltada agora para os conflitos Palestina e Israel. A situação demográfica de Israel é muito particular. Desde 1967, a esquerda sionista afirma que sionismo, só para explicar, já expliquei isso para vocês outras vezes, sionismo é uma espécie de nacionalismo judeu. Tá? Sionismo, nacionalismo judeu em linhas gerais aqui para a gente tratar. Afirma que Israel deveria se desfazer rapidamente da Cisjordânia e da faixa de Gaza. A esquerda sionista fala assim, não tira eles de Israel. Argumentando a partir de uma lógica demográfica aparentemente inexorável,
devido à taxa de nascimento árabe ser muito mais elevada. A anexação dos territórios palestinos, formal ou informal, acarretaria dentro de uma ou duas gerações uma maioria árabe entre o rio e o mar. Então a esquerda sionista, tem que ver meu tempo ali, propõe se desfazer da Cisjordânia e da faixa de Gaza, porque diz que ali você tem uma maioria árabe crescendo. E como você sabe, falei para vocês, sionismo, nacionalismo judeu. Então são aqueles que valorizam só os judeus, né? Os nacionalistas. A preocupação apresentada no texto revela um aspecto da condução política desse Estado identificado ao... Então qual que é a condução política? O que isso aí revela? A abdicação da interferência militar em conflito local. B. Busca da preeminência étnica sobre o espaço nacional. C. Admissão da participação proativa em blocos regionais. D. Rompimento com os interesses geopolíticos das potências globais. E E. Compromisso com as resoluções emanadas dos organismos internacionais. Como vocês sabem, é importante saber então o que é o sionismo, nacionalismo judeu, falando que eles querem... se propõe se livrar de fato da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Qual que é o motivo? A alternativa correta é B de bola. Busca da preeminência étnica sobre o espaço nacional. Eles estão vendo que a etnia deles é menor nessas regiões, faixa de Gaza e Cisjordânia. Para quem não sabe, em aulas que nem eu falei para vocês antigas que a gente tem aqui sobre Israel e Palestina, eu vou deixar o link, né, o card para vocês. Eu explico, né, que os palestinos, os árabes, eles ficaram com essas regiões que são as menos férteis ali da região, Cisjordânia e principalmente a faixa de Gaza. É a região menos fértil que tem lá. E é lá que vivem o pessoal de maioria árabe, palestina. E ali você está crescendo. E aí os sionistas, eles têm essa preocupação que uma hora ali vai ser a maioria e pronto. Então eles querem, né, por uma questão étnica, que a etnia deles vai ser a maior daqui a um tempo, reduzir, sabe? Se livra de uma vez. Então alternativa certa B. Gente, espero que vocês tenham curtido. Deixa aí, ajuda demais o canal a crescer. Espero que vocês tenham acertado essas questões. Eu vou ficando por aqui, estou vendo meu tempo fechando ali. Amo vocês, é de todo o coração. Um grande beijo. Fui!